Se um dia a gente já teve falta de RPG bom sendo lançado, eu nem me lembro. Oi, eu sou o Hugo. E ano passado foi uma delícia pra gente. Recebemos desde Lies of P, que eu ainda tô traumatizado com ele até hoje. Passava 1 hora pra matar o boss pra descobrir que ele tem uma outra vida, pelo amor de Deus, para. Até o próprio GOT do ano, que foi Baldur's Gate 3, que no caso eu tô jogando até agora. Foi muito jogo bom pra tudo quanto é gosto. E a coisa vai continuar boa esse ano, que estão pra lançar vários títulos de vários formatos diferentes, cada um com a sua particularidade interessante. E você tá na série Essa Porra Pode Ser Boa? Uma série de vídeos que eu reúno bons games que estão vendo por aí, pra gente dar uma checada mais sobre. Então bora fazer isso, bem-vindo aos 7 Fases. Faz 84 anos que eu ouço que esse projeto aqui tá em construção. Ele tá sendo feito há 8 anos já. E finalmente ele tá pronto. Granblue Fantasy Relink é um JRPG de ação e aventura que tu pode jogar single player ou cooperativo com até 4 jogadores. E no jogo a gente controla um grupo de 4 personagens e dá pra ficar alternando entre os personagens quando você tá jogando sozinho, enquanto a IA vai assumir o controle dos outros personagens. Já no modo multiplayer, cada um controla o seu próprio personagem. Mas esse modo cooperativo só funciona no modo quest do jogo, é um modo à parte. No modo história só tem single player mesmo. E o combate em si vai ser praticamente um hack and slash. Um combate frenético em tempo real mesmo, como você tá vendo um monte de coisa acontecendo, com várias mecânicas de combos e ataques especiais. Pra quem curte esse tipo de jogo desse estilo, tá muito bonitão e parece que tá muito bem feito. A ideia é a gente ter mecânicas de habilidade e gameplay bem variados entre cada personagem, dando aquele senso de identidade única para cada um. Vai ter curandeiro, vai ter mago, vai ter guerreiro, atiradores e tudo mais, vai estar recheado de um monte de personagem. Outro detalhe que parece bem interessante são as mecânicas dos chefes aqui. Não vai ser só aquela luta banal de ficar spamando o ataque e acabou. Eu acho que esse é um dos JRPG mais bonitos que eu vi ultimamente. Granblue Fantasy Relink chegou no início de fevereiro de 2024, para PS4, PS5 e PC, totalmente legendado em PTBR. Imagina um game cooperativo de sobrevivência com um mundo aberto gigante que tem a mecânica de construção forte e também um combate de ação com magia e os caras a 4. E o principal, ele todo é feito em voxel, o que faz toda a diferença. E apesar da gente ter um bando de jogo cooperativo de sobrevivência por aí, quase nenhum deles é feito em voxel. E isso muda praticamente tudo em relação à construção, te permitindo construir e modificar praticamente qualquer tipo de terreno do jogo. E se tu pode construir, tu pode destruir também, já que praticamente tudo no jogo pode explodir e ser destrutível, exatamente por ser feito em voxel, algo que te dá muito mais liberdade. O combate dele é bem baseado naquele ataque e defesa no timing correto. Ou seja, tu vai ter que atacar e defender nas horas certas. Não é só ficar spamando um botão de ataque e matar os bichos, porque só assim tu vai conseguir bloquear o dano e ainda poder stunar o inimigo. E é por isso que a gente vai ter barras de stamina e de bloqueio, dando aquela boa sustância para termos um combate mais nivelado. E esse jogo aqui se inspirou em vários outros RPGs de mundo aberto para construir suas próprias mecânicas, como por exemplo o próprio Glider do Zelda, o que mostra que essa galerinha tá pegando boas referências e adaptando para trazer para cá. Teremos as classes Guerreiro, Mago e Arqueiro para escolher, aquele padrãozão bacana, e ele me lembrou bastante o Valheim quando eu vi a primeira vez. Mas esse daqui tem essas boas particularidades interessantes, como ser feito em voxel e ter essas classes padrãozões de RPG bacana. E detalhe importante, ele vai abrigar um mundo de até 16 players juntos, o que é muito bom. Eu tô gostando desses novos jogos de sobrevivência que dá pra enfiar uma galera junto. E um detalhe interessante, esse jogo aqui é dos mesmos criadores de Portal Knights, o que significa que essa galera já tem um bom histórico em construção de jogo cooperativo do tipo. Enshrouded chega no final de janeiro para PC e mais tarde para PS5 e Xbox Series, sem data ainda. This is the face of the Dexted one. It will fit me just as well. Bathed in blood, yet preaching peace. Pra quem tá com saudade de um Souls-like pra morrer 1000 vezes pra cada chefe e fazer um teste de coração grátis, o jogo do macaco finalmente vai lançar. Black Myth Wukong traz um RPG absurdamente bonito, com combate Souls e uma temática baseada em um conto chinês, o mesmo que deu origem ao Dragon Ball.
Mas claro que são interpretações completamente diferentes. É bacana ver jogos pegando contos ou histórias clássicas e mergulhando em um novo conceito de narrativa para elas. O Lies of P mesmo, que pegou Pinóquio e criou um jogão com isso, mostra que pode dar muito certo a ideia. Acho que a primeira vez que soltaram um gameplay desse jogo aqui foi em 2020, mais ou menos, e a galera ficou achando que era só uma demo bonitona, tipo um teste visual de conceito de um jogo, porque a bagaça tava muito boa pra ser verdade. Plot twist, era verdade e vai estar disponível a partir de agosto de 2024. Se ele fizer um bom trabalho, esse negócio vai ser bem interessante. O jogo do macaco chega no PC, PS5 e Xbox Series com legendas e PTBR. Depois de fucking 11 anos do lançamento do primeiro jogo, Dragon's Dogma 2 finalmente vai lançar. Ele só não tá mais atrasado que o Skyrim. A proposta dele é bem semelhante ao primeiro game, mas focando em melhorias na experiência no geral. Aqui mesmo o jogo sendo single player, temos uma renca de aliados andando junto, que nos permite criar vários tipos de customização de grupos diferentes. E a gente vai poder escolher entre 9 classes no jogo, ou vocações como eles chamam, que vão de mago e arqueiro, as classes bem clássicas, até ilusionista e arqueiro mágico. E pra se ter uma noção, o mundo do jogo tem cerca de 4 vezes o tamanho do primeiro jogo, que no caso o primeiro jogo já é bem grande, então aparentemente o bitelo tá bem gigante. E se você não tiver jogado o primeiro game, tá tudo bem, tu pode começar por esse. Afinal, apesar de bem conhecido, ele não tem a mesma fama dos outros jogos da Capcom. Aqui a gente ainda vai ter luta contra gigante, que a gente vai ter que subir neles pra atacar e tudo mais. E também poder jogar aquelas magias tesudas com poder gigantesco. Aliás, essa é uma das franquias melhores pra ser mago. No final, é tipo um Skyrim onde tu pode subir nos bichos e atacar na jugular deles. Dragon's Dogma 2 está no PS5, Xbox Series e PC com legendas em PTBR. That is most unfortunate. Agora vamos deixar um pouco o combate de lado e vamos para uma vida serena e tranquila? Esse aqui pretende ser um novo concorrente pro The Sims, com gráficos absurdos de tesudos, praticamente um The Sims da nova geração. Que de tão absurdo tá lagando até o PC que fez o trailer disso daqui. Tô brincando, já tô falando mal do jogo antes de apresentar, calma aí. Provavelmente isso daqui nem é do game finalizado, é só um preview. Inzoi, ou Inzoi, eu não sei falar isso, é o novo simulador de vida que tá sendo criado por uma empresa sul-coreana. Vão ter um ambiente de construção bem completo, cheio de opções, controle imersivo do seu sim em terceira pessoa e tudo mais, criação de personagem bem completa, cheio de acessórios, roupas e etc, cheio das expressões também, e vamos ter também um sistema de humor e afetos entre os sims. O que significa que tu pode xingar todo mundo e fazer umas brigas ou também amar todo mundo e ficar na paz. Se vai ter chameguinho ou pancadaria, tu que escolhe. Mas, ainda assim, o que mais chama atenção aqui é como os ambientes ficam absurdamente lindos nessa engine. Que no caso o game tá usando a Unreal 5 para sua criação. O negócio tá lindo demais. O bacana é que a empresa optou por mostrar ele com gameplay mesmo, nítido, sem aqueles frufru de um monte de cutscene, sem ficar colocando 1000 animações no meio para maquiar o jogo. E no caso é um ótimo ponto positivo para ela aqui. Independente de qualquer coisa, é só botar a cara nisso daqui ou em qualquer outro novo concorrente do The Sims que tá sendo feito, que dá pra ver como a EA Games parou em qualquer tipo de evolução no jogo. E hoje a gente poderia estar tendo um simulador de vida multiplayer, cooperativo, um monte de coisa e nada aqui. Tamo na mesma há décadas. Por enquanto é o que temos nesse projeto aqui. Mas eu tô curtindo ver surgir várias produções para entrar nesse mercado. A EA Games parou de evoluir no SimCity e foi comida pelo City Skyline, e eu espero que aconteça a mesma coisa com The Sims. Project Muggin é um novo RPG de mundo aberto urbano grátis. Ou seja, não vão ter aqueles ambientes inspirados na fantasia, mas sim cidades mesmo. Mas as magias e poderzinho vão continuar aqui. Vão poder praticamente voar pelos prédios no estilo Homem-Aranha, entrar nas lojinhas pra jogar minigames, meter a porrada na galera e até fazer carinho no gato mais próximo.
E como a gente tá numa cidade, vamos poder dirigir também. O visual do jogo tá muito bonitão, com ótimas animações de ataque e todo aquele estilão cartoon bem feito. Eu só espero que eles consigam usar bem os ambientes verticais das cidades. Se eles conseguirem fazer isso, eles podem se diferenciar bastante. É interessante a gente ver projetos como esse aqui, porque ele reflete o avanço nítido na qualidade de jogos mobile após o lançamento de Genshin Impact. E acompanhar essa evolução é bem bacana. Project Mugen vai sair para PC, PS4, PS5 e mobile sem data ainda. Se tu curte RPG com proposta diferente, Sandland vem com a ideia de te colocar no comando do Príncipe dos Demônios, no caso, esse cara aí. Em um jogo de mundo aberto, cheio de montarias diferentes e com um visual todo cartunesco bacana. Aqui o mundo basicamente é um deserto gigantesco, onde a gente vai ter várias opções para se locomover nele, desde carros, tanques até mechas e dinossauros. E vamos ter combate de ação tanto nos veículos como também mano a mano. As montarias vão ter mecânicas de combate próprias, enquanto o personagem principal também tem um sistema de luta e skills únicos. A história basicamente se passa nesse mundo desértico com humanos e demônios sofrendo com a escassez extrema de água. Então surge a ideia de ir atrás de uma fonte de água específica no meio do deserto, ou alguma coisa parecida com isso. E tu pode olhar para esse estilo de arte aqui e achar ele bem similar a algo já conhecido? E sim, é porque Sandland é na realidade uma das obras do criador de Dragon Ball, que foi lançada lá nos anos 2000 em HQ, mas só agora estão dando foco nela nesse aspecto. Até o ator de Daburá tá fazendo participação nessa franquia aqui. KK. E aparentemente estão investindo bem pesado na franquia, já que além desse jogo, ela também vai ganhar uma série de animação completa. Sandland vai sair para PS4, PS5, Xbox Series e PC com legendas em PTBR. Europa é um novo RPG single player que praticamente saiu direto dos estúdios Ghibli, com esse visual cartunesco todo único. E apesar de extremamente lindo, o jogo conta a história de uma utopia fracassada. Um local que é um paraíso visualmente, mas que esconde segredos tristes da extinção humana. E a gente é um androide que vai explorar esse mundo. Esse game traz aquele estilão de jogabilidade contemplativa, com vários puzzles para desvendar, e uma história que se conta conforme a gente vai explorando esse mundo. Aliás, eu já fiz um vídeo exclusivo somente sobre esses jogos curtos e também de histórias contemplativas. Tá muito bacana se você quiser ver depois. Europa fica disponível a partir de abril para PC, mas sem data anunciada ainda para os consoles. What happened to this place? It was Sephiroth. Final Fantasy VII vai ganhar sua continuação? E parece que tá tão bacana quanto a anterior. E pra esclarecer pra você que não tá muito por dentro, já que essa é uma das piores nomeações de títulos, e agora tem um bando de Final Fantasy VII quando tu procura pelo jogo, Final Fantasy VII Remake é a primeira parte do remake do jogo e ele foi lançado lá em 2020. Final Fantasy VII Remake Intergrade é o mesmo jogo do remake, mas com algumas melhorias e com DLC, e é a única versão até o momento que está disponível para PC. E agora Final Fantasy VII Rebirth é a segunda parte do remake do jogo. E vamos ter uma terceira parte ainda daqui a uns anos. E apesar deles terem dividido esse negócio em 1000 pedaços para lucrarem por mais de uma década, é muito bacana ver uma recriação de um jogo antigo bem expandido desse jeito, adicionando novas áreas e recontando uma história que faz parte da infância de muita gente, ao mesmo tempo que cria uma nova geração que pode gostar bastante do título. A coisa parece que está muito bem feita no geral e com certeza é um dos melhores RPGs que tem essa pegada híbrida, de ação e tático ao mesmo tempo, que temos atualmente. A segunda parte de Final Fantasy VII sai para PS5 em fevereiro como exclusivo temporário. E se eles fizerem igual a primeira parte do remake, a gente vai demorar alguns anos para ter a versão do PC. When worlds merge, I'm waiting, Cloud. Light on Fire é o próximo game da desenvolvedora de No Man's Sky, e dessa vez ela deixa a ideia de explorar o espaço para explorar apenas um planeta. Mas é claro que não poderia ser qualquer planeta. A ideia é trazer um mundo procedural construído na escala do nosso próprio planeta Terra.
E para explorar um mundo desse tamanho sem parecer um simulador de caminhada, vamos ter um bando de criatura terrestre e várias voadoras também para montar, já que as montanhas e cavernas e tudo mais do jogo vão ter escala no tamanho real, então tudo vai ser gigantesco. Ainda não dá para saber exatamente como tudo vai funcionar, se serão hubs de algumas dezenas de players por seção de planeta, ou se o planeta vai funcionar de outra forma, mas de qualquer modo é muito interessante a proposta. E a ideia do jogo é ser atualizado por mais de 10 anos, igual tá sendo o No Man's Sky. E apesar do lançamento todo cagado de No Man's Sky, eles se redimiram com várias trocentas atualizações grátis por anos, e o game ficou bem prestável depois de vários anos de atualização. E o ponto positivo é esse, no final das contas, que essa empresa não tem essa ideia cagada de ficar lançando 1000 DLC paga. Light on Fire não tem data de lançamento ainda, mas provavelmente chegue no próximo ano. Bom, e é isso por hoje. Tem grupos do canal para tu entrar e lembra de curtir caso tenha apreciado. Eu espero que tenha sido útil e até mais.